pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Como é muito bom estarmos reunidos, falando sobre esta bela obra, Estante da Vida. Se você não conhece, acesse os programas anteriores, porque nós temos muitas histórias, muitos contos, apólogos. Esta obra é do espírito Humberto de Campos e o médium, nosso médium querido Francisco Cândido Xavier, que serve de instrumento a esse espírito. Então vale a pena, porque nós já citamos diversos temas, falamos sobre uma mensagem, um encontro em Hollywood, falamos sobre diversas passagens que são sempre enriquecedoras. No programa anterior, nós falamos sobre o mensageiro da estrada. Quem é esse mensageiro da estrada? Nós vimos que a cada região, em determinadas localidades, onde você tem passagens, estradas pequenas, estradas maiores, rodovias, existem espíritos que se responsabilizam por aquela área, que cuidam dos transeuntes, das pessoas que estão viajando por aquelas regiões, e assim eles estão ali para amparar, acolher, para que tudo possa correr como tem que ser. Então, fica a dica para você acessar esses programas anteriores. Hoje entraremos num programa novo, que é, ou melhor, num capítulo novo, que é a Lenda do Poder. A Lenda do Poder é o capítulo 9 desta obra. Então, vamos seguir adiante. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy e estaremos fazendo a leitura, o comentário desta obra, porque Humberto de Campos vai trazer para a gente essa lenda sobre o poder. E nós vamos entender melhor conforme a gente vai entrando no assunto. Vamos lá. A Assembleia Familiar comentava a difícil situação dos espíritos revoltados que se habituam ao azedume crônico por vasta fila de encarnações sucessivas, quando João de Cochana, experimentado instrutor de cristãos desencarnados nas regiões da Bulgária, contou-nos entre sensato e otimista. Bem, a gente já vê nesse início de passagem aqui que havia um comentário entre os espíritos falando sobre esses espíritos revoltados, esses espíritos que se habituam no azedume, e que eles, por causa disso mesmo, eles estão vindo em diversas reencarnações sucessivas, ou seja, eles trazem isso, né, esse azedume, essa revolta, essa insatisfação. Então, nessa assembleia espiritual, onde esse comentário estava sendo proposto, chega um espírito chamado João de Cochana, e ele é um instrutor dos cristãos desencarnados, e ele é da região da Bulgária, e ele vai trazer um ensinamento para todos nós. Então ele segue dizendo: temos nós antiga lenda que eu vou adaptar ao assunto para a devida meditação. Então aqui nós estamos vendo que o João de Cochana, ele vai adaptar essa lenda que era da Bulgária e vai trazer então aquela assembleia espiritual, aquele grupo que estava ali reunido, para falar a respeito disso. Vamos seguir, vamos ver o que ele diz. Dizem que Deus, quando começou a repartir os dons da vida, entre os primeiros homens dos primeiros grandes agrupamentos humanos constituídos na Terra, ele decretou fosse concedido aos homens bons o poder soberano. Ou seja, quando Deus inicia então a repartir aqueles dons da vida, Deus entrega aos homens bons o poder soberano. Ou seja, os homens, por que os homens bons? Porque eles são os homens mais superiores, eles são os homens mais devotados, são os homens que pensam os demais, que amam mais. Então a esses homens bondosos, Deus concede esse poder soberano, e são eles que vão ter a capacidade de dirigir todo o andamento das coisas na terra. Informados de que o Supremo Senhor estava fazendo concessões, os homens corajosos, acudiram apressados à divina presença, solicitando a parte que lhe seria atribuída. Ou seja, se os bons ganharam o poder soberano, por que apenas os bons? Nós somos os homens corajosos, nós também merecemos esse poder soberano, por que não? Então eles se apresentam a Deus perguntando: bem,
né? Senhor, nós também queremos o poder soberano, porque só os bons. E o Senhor responde a eles: bem, esta atribuição já concedi aos homens bons. Eles unicamente conseguirão governar o reino dos corações, o território vivo do Espírito, onde se exerce o poder verdadeiro. Ah, Senhor, e nós? Que será de nós, os que dispomos de suficiente ousadia para comandar os distritos da existência e transformá-los? Porque apenas os bons, nós somos os homens ousados, os homens corajosos o suficiente, e nós temos condições de transformar a existência, de transformar os homens. E o Senhor responde: não posso revogar uma ordem que expedi. Entretanto, se não vos posso confiar o poder soberano, concedo-vos um encargo dos mais importantes, que é a autoridade. Ide em paz. Ou seja, então, o Senhor soberano diz que já havia outorgado esse poder soberano para os bons e que aos corajosos, apesar de serem muito destemidos, corajosos, não poderia conceder esse poder a eles, mas que, apesar disso, o Senhor havia separado a eles a possibilidade deles terem algo que ele considerava que era muito precioso, que era a autoridade. Ou seja, os corajosos teriam autoridade sobre os demais, teriam essa possibilidade de impor, de levarem a autoridade às demais pessoas. Espalhou-se a notícia e vieram os intelectuais ao trono excelso. Ou seja, os bons já vieram, os corajosos vieram, e aí, como tudo, né, as coisas vão se espalhando, o Senhor está concedendo os bens da vida. Ah, então vamos nós também, afinal de contas, nós somos os intelectuais e o trono excelso precisa nos atribuir algo também, algum dom da vida. O Todo-Poderoso perguntou quanto ao propósito dos visitantes e a resposta não se fez esperar. Senhor, aspiramos à posse do poder soberano. Impossível. Essa prerrogativa foi concedida aos bons. Só eles poderão renovar outras criaturas em meu nome. E por que os intelectuais perguntassem respeitosamente com que concurso lhe seria lícito operar, Deus entregou-lhes o domínio da ciência. E aí nós vemos então que aos intelectuais, o que o Criador faz como um bem da vida, apesar deles quererem também o poder soberano que havia sido dado aos bons, Deus diz que isso não era possível e que a eles caberia então um dom da vida que seria o da ciência. Ou seja, a possibilidade, não é, já que eles eram intelectuais, a possibilidade das descobertas, a possibilidade das pesquisas, então eles teriam essa facilidade, essa autonomia para pesquisarem, para descobrirem coisas positivas, para renovarem a humanidade através da ciência. E foi isso concedido a esses espíritos intelectuais. Então, se nós formos ver, os bons estão com o poder soberano, os corajosos têm a autoridade, os intelectuais agora estão com a ciência, e assim o Senhor dá vida, o Senhor vai distribuindo essas bênçãos entre esses agrupamentos. Mas Humberto continua a nossa história, dizendo: veio então a vez dos habilidosos, aqueles espíritos curiosos, não é? Que têm habilidades, facilidades para fazer as coisas. Então chegou a vez dos habilidosos, com vasta representação, surgiram diante do Pai e, como fossem questionados quanto ao que pretendiam, responderam energicamente: Senhor, suplicamos para nós o poder soberano. Nós gostaríamos de ter esse poder, por que não? Nós somos habilidosos, nós somos inteligentes, curiosos, nós conseguimos lidar com essas coisas, nós temos a capacidade de ter o poder soberano.
O Todo-Poderoso relacionou a impossibilidade, ou seja, ele falou da impossibilidade de atendê-los, mas deu a esses espíritos habilidosos a possibilidade do engenho. O que ele quer dizer com isso? O engenho, não é? O engenho está ligado às invenções. Então você pode ver, todos eles estavam querendo o poder soberano, mas Deus não concedeu a nenhum deles, apenas aos bons. E aos últimos agora, os habilidosos, eles teriam sim a sua parte, que seria a possibilidade dos engenhos, ou seja, a possibilidade das invenções, das criações, de você conseguir realizar, concretizar, realizar coisas materialmente falando. Essas seriam as habilidades desse agrupamento. E, mais uma vez, o Senhor, então, apesar de não conceder a possibilidade do poder soberano, ele concede, então, apesar disso, ele separa algo, um dom da vida a esse outro agrupamento. E a nossa história continua, porque nós estamos lá chegando quase a todos os agrupamentos. Depois, vieram os seres imaginosos, os espíritos imaginosos ao sagrado recinto e esclareceram que contavam para eles com a mesma cobiçada atribuição. Ou seja, nós também merecemos, Senhor, a atribuição do poder soberano. O todo amoroso respondeu pela negativa afetuosa, ou seja, ele disse com muito jeito que isso não seria possível, mas que apesar disso ele tinha separado a esse agrupamento com a luz da arte. Então, no entanto, brindou-os com a luz da arte. Ou seja, esses espíritos que são espíritos criativos, imaginosos, esses espíritos devotados à arte, às belezas, a essa possibilidade de criação. Então Deus separa para eles o bem da vida, que seria a luz da arte. Olha só que bonito que Humberto coloca para a gente. Luz da arte, não é apenas a arte. Coloca a arte como uma luz. E na verdade a verdadeira arte, ela é essa luz que traz aos homens essa beleza mais elevada, essa beleza superior, quando os homens sabem lidar com isso, sabem utilizar dessa forma, dessa maneira criativa para fazer com que as pessoas se elevem através das belezas que eles criam, através da arte. Olha que bonita essa responsabilidade. E o Senhor então concede essas possibilidades, essa possibilidade a esse agrupamento. Nós estamos vendo que são vários, não é? Todos os grupos desejavam ter o poder soberano, mas nem todos estão capacitados a isso. E nós temos ainda mais 2 grupos que Humberto coloca para a gente. Vamos ver quais são. Vamos seguir. Logo após, os devotados, os espíritos devotados, mais um agrupamento, chegaram ao augusto cenáculo e rogaram igualmente se lhes conferisse a faculdade do mando, todos querendo mandar, e recolheram a mesma recusa, em termos de extremado carinho. Ou seja, o Senhor, sempre com muito carinho, com muito amor, dizem que isso não é possível. Contudo, o todo misericordioso deu a eles o talento bendito do trabalho. Ou seja, agora chegaram para Deus solicitando a possibilidade do poder soberano, aqueles homens que eram devotados, eram os espíritos devotados, espíritos que são empenhados, disciplinados, a esses espíritos que são obedientes. Deus deu a eles a possibilidade do trabalho, o dom da vida, que seria o chamado trabalho. E assim foi, porque Deus não pôde conceder a eles o poder do mando. Mais um agrupamento que então tem dirigido a um campo de trabalho. Se você é obediente, se você é muito empenhado, muito disciplinado, você tem essa faculdade, essa facilidade, então Deus concede essas bênçãos do trabalho para que você, através disso, traga às pessoas, traga ao mundo, leve ao mundo multiplique essas potencialidades que são as do trabalho.
E assim vamos, estamos chegando mais para o final da nossa história, porque agora vem mais um agrupamento que Humberto se reporta. Em seguida, vieram os revoltados, que não procuravam senão defeitos e problemas transitórios na obra da vida. Os problemas e defeitos que Deus sanaria com o apoio do tempo, de modo a não ferir os interesses dos filhos mais ignorantes e mais fracos. Compareceram perante o supremo doador de todas as bênçãos e, em vista de se mostrarem com agressiva atitude, a voz do Pai se fez mais doce ao perguntar-lhes. Então aqui, antes da gente prosseguir, nós estamos vendo que chegaram os espíritos num outro agrupamento, e o último agrupamento que Humberto coloca para a gente, que é aquele agrupamento dos espíritos revoltados, aqueles espíritos que não aceitam, que querem mandar de qualquer jeito, aqueles espíritos que não aceitam nenhuma outra condição, que não sejam as suas próprias, aqueles espíritos que querem fazer tudo à sua maneira, aqueles espíritos difíceis de se lidar. Esse agrupamento se apresenta ao soberano, e assim o soberano vai fazer a eles, então, uma pergunta. A gente vê que sempre Deus concede essas bênçãos da vida e sempre conversa com esses agrupamentos com muito amor, não é algo que ele simplesmente impõe, mas ele lida com esses espíritos, sabendo da debilidade que cada um desses agrupamentos possui. E apesar das debilidades, esses agrupamentos também possuem as suas características positivas. Então vamos seguir aqui naquilo que Humberto vai contando para a gente, porque a voz do Pai se fez mais doce quando perguntou a eles: "Que vocês desejam, meus filhos?" Os revoltados retrucaram duramente: "Senhor, exigimos para nós o poder soberano." "Isso pertence aos bons", disse o todo-sábio, pois somente aqueles que dispõem de suficiente abnegação para esquecer os agravos que lhes façam, prosseguindo incansáveis no cultivo do bem aos semelhantes, guardarão consigo o poder de governar os corações. No entanto, meus filhos, tenho outros dons para conceder-vos. Antes, porém, que o Supremo Senhor terminasse, os ouvintes gritaram inoportunadamente, ou seja, gritaram intempestivamente, gritaram, eles não estavam aceitando. "Não aceitamos outra coisa que não seja o poder soberano. Queremos dominar, nós queremos dominar, a terra é nossa, nós precisamos dominar. Fora do poder, o resto é miséria." Então aqui nós vemos já que esses espíritos revoltados não querem aceitar outra coisa que não seja o domínio, o mando. E o Senhor da vida, o Senhor já disse a eles que o poder soberano, o poder, e veja bem que interessante o que ele coloca aqui, o poder soberano é apenas para aqueles que são bons, aqueles que têm abnegação suficiente para esquecer os males que lhes foram feitos, aqueles que têm trabalhado de forma incansável no cultivo do bem aos semelhantes, aqueles que guardarão consigo a possibilidade de governar os corações. Então, olha só, aqueles que têm o poder soberano, eles têm todas essas faculdades, eles esquecem o mal que fizeram para eles trabalham em benefício do semelhante, eles têm a possibilidade de governar, não é governar a terra, no mando, nas coisas materiais. Aqui, esse sábio coloca para nós que é governar os corações. Olha que bonito que é isso, não é? É o governo dos corações, dos sentimentos das pessoas. E aí está esse poder soberano, quando você conquista os corações em nome de Deus. Muito bonito isso que ele está colocando. No entanto, esses espíritos que estão revoltados, esses espíritos que não aceitam de forma alguma, porque se você já é revoltado,
Você já traz consigo toda aquela bagagem, todo aquele negativismo, toda aquela insatisfação. Você acha que as coisas têm que ser do seu jeito, você não perdoa o mal que te fizeram, né, em outras existências ou em outros momentos. Você é aquele espírito aguerrido, difícil. Então, apesar disso tudo, eles estão muito revoltosos e dizem que não vão aceitar nada, que não seja o poder soberano, que o resto é miséria. E aí, Deus vai continuar essa conversa dizendo o seguinte: o onipotente, que seria o Criador, olha para cada um daqueles que estão ali presentes, tomado de compaixão, e ele declara sem se alterar: então, meus filhos, em todo o tempo que estiverdes na condição de revoltados, tereis convosco a miséria. Olha só o que o Senhor onipotente oferece a esses espíritos revoltados: a miséria. Se vocês continuarem revoltados nessa condição em que vocês se encontram, vocês terão na sua jornada, no seu caminhar, apenas a miséria. E desde essa ocasião, rematou Kotchana, que é aquele espírito, esse espírito que está contando essa história, todo espírito, enquanto rebelado, não tem para si mesmo senão o azedume da queixa e a penúria do coração. Humberto agora entra dizendo: ouvi a lenda, retiro o ensinamento que me toca e ofereço a peça aos companheiros reencarnados na terra, que porventura sejam ainda inutilmente revoltados quanto tenho sido e já não quero mais ser. Aqui Humberto então vem dizer, coloco aqui para vocês nesse momento, pessoal, gente, a lenda, o ensinamento, esse ensinamento que nos foi dado por esse sábio da Bulgária, em que esses companheiros que estão reencarnados na Terra possam ainda estar revoltados, como eu mesmo, Humberto, já fui revoltado, só que agora eu não quero mais ser. E esta é uma lenda que nos mostra que esses espíritos que permanecem na revolta vão ter constantemente ao seu lado, no seu sentimento, o azedume, a queixa, a penúria. E se você traz isso no seu coração, você vai ter essa miséria, que é a miséria, não apenas miséria material, mas a miséria espiritual. Essa é muito, muito séria, muito grave. Então, até que ponto a gente pode pensar sobre isso? Né? Até que ponto nós estamos tendo esse azedume conosco, trazendo essas revoltas, essa inconformação diante da vida, diante dos problemas que nós estamos vivenciando? Né? Até que ponto tudo isso está nos agredindo e fazendo com que nós nos tornemos pessoas amargas, pessoas azedas até mesmo, né? E é isso que a espiritualidade está nos dizendo. Essa é a mensagem que Humberto de Campos quer nos passar, de que é muito importante todos nós, que já estejamos revoltados ou que tenhamos sido, que nós possamos modificar isso, trazendo, já observando através dessa lenda, essa experiência, porque o que Deus vai dizer, enquanto nós nos revoltarmos com as nossas provas, com as dificuldades que enfrentamos, nós estaremos sempre tendo ao nosso lado essa miséria intelectual, miséria moral, essa miséria que vai fazer com que nós, mesmo nessa vida, venhamos a padecer, enfrentando essas dificuldades, mas se a gente permanecer revoltado, em outras vidas daqui para frente, nós vamos passar pelas mesmas situações, até que a gente aprenda, até que nós nos modifiquemos, até que nós aceitemos essas dores, essas dificuldades e saibamos tirar dessa limonada, desse momento azedo, nós tiremos, né, desse limão, quer dizer, nós façamos disso algo mais doce, uma limonada, nós possamos fazer disso algo melhor. É essa história que Humberto de Campos quer trazer para a gente, que é
na verdade, é esse amor, a importância desse amor que governa o universo, que governa todas as coisas. A gente pode observar na história, não é? Nós tivemos, todos eles, nós tivemos os espíritos corajosos, os espíritos intelectuais, os habilidosos, espíritos que ligados à imaginação criativa, quer dizer, todos eles queriam o mando, queriam o poder, mas nenhum deles estava apto a isso, porque não tinham ainda colocado dentro dos seus corações o verdadeiro amor, a abnegação, o auxílio aos demais, e assim, a cada um deles, apesar disso, Deus ainda na sua soberana bondade coloca a cada um desses agrupamentos algo para que eles possam evoluir, que são os dons da vida, diversos dons da vida. Então nós vemos aqui dons da autoridade, quando você sabe exercer essa autoridade sem aquela prepotência, mas de uma forma coerente. Existe essa possibilidade aos corajosos, aqueles que são corajosos, de exercitarem isso, aqueles que têm a ciência, a possibilidade de desenvolver as pesquisas, são instrumentos que Deus coloca para todos nós, né? No campo das ciências, no campo dos engenhos, das descobertas, das realizações, das construções, tudo aquilo que você pode trazer, ou se você tem essa faculdade, cada um de nós é instrumento. E Deus não abandona, a gente vê que Deus não abandona ninguém. E cada um de nós continua sendo esse instrumento do bem para fazer com que as pessoas evoluam. Não apenas a si mesmo, mas como um todo, como um agrupamento, como, né, seres que fazem parte da família humana. E assim, a grande lição que nós já sabemos, que é a lição do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Não é, gente? Se a gente resumir tudo isso, e o Evangelho fala disso de forma tão bela, tão primorosa, que é o amor. Essa capacidade que todos nós temos que desenvolver. Que nós vemos que a grande linguagem do universo, aquilo que faz com que os espíritos atinjam degraus mais altos e galguem ainda, né, mais possibilidades, é sempre através do desenvolvimento pessoal, através do amor. Nós vemos aí que existe uma escala, nós temos os espíritos imperfeitos, que são aqueles mais atrasados, até os espíritos puros, tudo isso tem um grau de pureza que vai lá daqueles que são ainda mais impuros, mais imperfeitos, até os espíritos mais elevados, que são os mais puros. Então, nós temos uma longa jornada, o que a gente consegue, o que a gente observa, e não é fácil essa evolução. Essa jornada, ela vem sempre recheada de muitas dificuldades, de muitos desafios. Mas é importante nós termos em mente que cada um de nós tem a sua tarefa. E eu acho que essa grande também lição dessa matéria, desse capítulo de hoje. Você já parou para pensar qual é a sua habilidade, qual é a sua missão? Nós sabemos que todos nós, segundo aí o livro dos Espíritos, todos nós, o Evangelho, o livro dos Espíritos, nos diz que nós temos, não é, que ajudar os demais, ajudar as pessoas, mas nós podemos fazer isso através das nossas habilidades. Quando nós utilizamos essas habilidades apenas para nós mesmos, para aqueles que nos cercam, para o nosso círculo familiar ali fechado, nós estamos sendo bastante exclusivistas. E o que Humberto de Campos vem nos dizer que é importante nós abrirmos esse leque. E quando nós abrimos essas possibilidades, levando essas habilidades a outras pessoas, através dessa facilidade que nós temos, no campo que nós conhecemos, nós conseguimos auxiliar os outros. Isso, gente, renova. Nós vemos através dos exemplos desses espíritos maravilhosos, de Chico, de tantos outros espíritos que vieram à Terra e que hoje nós falamos tanto deles, por quê? Porque eles realmente tocaram as criaturas, eles tocaram o coração das pessoas. Nós não lembramos das pessoas que não fizeram, que foram atrasadas, espíritos atrasados, que fizeram mal à humanidade, que deixaram a humanidade do atraso, espíritos que pensaram só neles.
Isso tudo nós sabemos que existiram, mas a humanidade nem pensa, nem sabe muito bem ao certo quem são, ou se sabe, não é? Sabem como um exemplo de algo que foi negativo. Mas o que permanece no nosso coração, e aí a começar de Jesus, nós vimos que Jesus há tempos atrás, quando veio à Terra, o que Jesus não fez senão semear e preencher os corações de amor, através dos seus exemplos, através de tudo que ele fez, através dos milagres que ele operou, e tudo isso transformou toda a humanidade, sendo que até hoje falamos desse ser luminoso que passou pela Terra e que nós gostaríamos tanto, né, de podermos ter ainda mais contato com um ser divino como esse. Mas depois do Mestre tivemos outros seres elevados, seres que trouxeram o progresso à humanidade, seres que tocaram o coração dos homens, que foram realmente aqueles que trouxeram o sentimento divino e tocaram os corações. Eu acho que é isso que a lição de hoje vem trazer para nós. Então, são espíritos que não vieram prontos, isso é sempre bom a gente lembrar. Esses espíritos mais elevados, eles não nasceram puros, não nasceram superiores, eles estão nessa estrada evolutiva que vem desde lá de trás, né? Desde quando eram espíritos impuros, depois foram galgando espíritos benevolentes, sábios, de sabedoria, e assim vão, através dos seus feitos, através das suas dificuldades. E nós vemos que eles não nascem prontos. Então, e que cada um de nós encarnados aqui hoje teremos uma longa jornada pela frente. Mas é importante nós já pensarmos sobre isso. Quando nós observamos, quando nós olhamos ao nosso redor e nos colocamos no lugar das pessoas que nos rodeiam, tentamos compreendê-las, tentamos entender melhor o que se passa, e através disso procuramos auxiliar da melhor maneira que nós temos, nós estamos sim doando de nós mesmos, estamos nos melhorando, nos aprimorando mais. E isso faz com que a gente consiga galgar um degrau a mais, melhorar um pouquinho. Isso faz parte das nossas vidas. É importante que nós possamos levar isso adiante. Então tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que eu estava pensando aqui comigo mesma, não é? Nós vemos que no final de tudo, nós falamos, muitas vezes nós temos essa postura de que eu faço bem, eu sou uma pessoa boa, mas né, assim, também não faço mal, mas não faço muito bem para todo mundo, eu sou meio que mais ou menos. E será que isso realmente está valendo? É uma encarnação que está valendo? Então, quando a gente vai dar uma olhada, eu me lembrei dessa pergunta do Livro dos Espíritos para vocês. Olha aqui, quando ele fala sobre lei divina, natural, né? Eu vou ler aqui rapidinho, que é bem interessante. A pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Ela fala assim: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Ou seja, basta apenas eu ter essa postura, eu não faço mal para ninguém, vou levando a minha vida e tá tudo bem, né? Eu não tô devendo nada para ninguém e vou em frente, vou levar a minha vida. Não preciso, já não faço mal, acho que é uma grande coisa. Olha o que os espíritos respondem. Não, ou seja, não basta você não fazer o mal para ser agradável a Deus. Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Ou seja, nós vemos aqui que não basta apenas nós não fazermos o mal a ninguém e que está tudo bem perante a lei divina. Os espíritos dizem que não. É importante nós fazermos o bem no limite das nossas forças. Então, onde quer que nós estejamos, o que quer que façamos, a gente tem que estar sempre alerta. Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo aquilo que eu poderia fazer por essa pessoa?
Às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente está cansado, e isso é muito normal na correria do dia a dia. Nós estamos sempre muito atarefados, mas dentro do nosso dia a dia, nas nossas pequenas possibilidades, porque é assim que a gente educa o nosso espírito. Nós vamos treinando para isso. Quando a gente treina a sair de nós mesmos, a nos colocarmos no lugar dos outros, nós vamos fazendo isso quase que automaticamente depois de um certo tempo. E assim a gente consegue compreender melhor, ajudar melhor. E dá uma alegria muito grande quando você vê que uma pessoa que estava triste, deprimida, ou não estava bem, ou estava sem, né, esperança de viver, e que às vezes por uma pequena atitude nossa, às vezes você compartilha uma mensagem que você acha bonita, fala, vou compartilhar essa mensagem na minha lista aqui, vou para os meus amigos, e de repente essa pessoa recebe a mensagem, né, e sente aquela alegria, fala, puxa, eu não tinha pensado nisso dessa forma. Então você, de uma certa forma, está interferindo na vida das pessoas, você está fazendo bem, e não é algo que precisa ser custoso, que você precisa tirar dinheiro do seu bolso, tem que ter uma grande quantia. Não, nós vemos que o bem pode ser feito em coisas pequenas, às vezes nem em coisas materiais, muitas vezes apenas na palavra, no sorriso, no seu jeito de agir com as pessoas, de se interessar. Você já viu que como a gente não se interessa muito pelas pessoas? Hoje nós estamos muito fechados, muito em nós mesmos, nos nossos problemas. Quando nós encontramos alguém que vem nos perguntar como você está, tem algo que eu posso fazer por você, o que está acontecendo, você não está com a cara muito boa hoje, já alguém que demonstre uma certa preocupação com você, isso é gostoso, nós recebemos um carinho. É importante que nós não deixemos isso esfriar. Eu acho que isso faz parte da nossa condição humana. E muito do que a gente vivencia hoje nos leva para um caminho muito individualista, muito mais egoísta. E quando nós treinamos dessa forma que eu estava me referindo, em termos de você se colocar no lugar dos outros e ver aquilo que você pode fazer, você vai ver que você vai estar trabalhando dessa forma. Não basta apenas você não fazer o mal. É importante fazer o bem no limite das suas forças, no máximo que nós pudermos. E nós vamos ver que todos esses espíritos que trouxeram, que nos marcaram, né, através dos seus ensinamentos, nos marcaram porque fizeram o bem no limite das suas forças. Eles se doaram, eles se entregaram, eles modificaram a nossa forma de pensar, eles banharam o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, com os seus ensinamentos, com as suas vibrações. Vocês já viram como quando você abre um livro ou você assiste um programa que tem a ver com o médium, nosso querido Chico Xavier, vocês sentem a atmosfera, vocês se ligam a esse espírito quando vocês assistem um programa, quando vocês leem uma obra psicografada por ele, você acessa, quando você lê sobre a vida de Chico Xavier, é como se você consegue acessar essa vibração desse espírito querido, e é como se isso te banhasse, essa vibração amorosa. Então é bem isso que o texto estava dizendo para a gente, ou seja, esses espíritos bons, eles têm esse poder, que é esse poder soberano, que é um poder sobre o coração das criaturas. E eu acho que o Chico é um grande exemplo disso, não é um exemplo mais contemporâneo. Ele tem esse poder soberano sobre nós, porque ele consegue nos banhar com essa energia, com essa vibração amorosa que nós sentimos quando nós lemos uma obra, quando nós assistimos um programa que fala sobre um livro que ele tenha psicografado. Toda essa atmosfera carregada dessa vibração positiva, parece que ela nos envolve. E aí está a importância de nós estarmos sempre conectados a essas coisas belas, a essas vibrações divinas, porque tudo isso nos auxilia que nós mantenhamos o nosso padrão vibratório mais elevado, mais equilibrado possível, principalmente diante de tudo que nós estamos vivenciando hoje em dia, momentos que são de transição da Terra, que nós sabemos que vai passar, mas enquanto isso não passa,
Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ser mais um revoltado que vai trazer o azedume, que vai fazer com que as coisas fiquem confusas, com que as coisas fiquem desequilibradas. Nós não podemos ser essa peça, esse peão que vai atuar de forma negativa na Terra. Agora, mais do que nunca, cada um de nós é esse instrumento do bem, é esse instrumento que precisa estar bem conectado com a divindade, com os espíritos superiores, porque só assim, gente, só assim nós conseguimos passar pela tempestade, mantendo o nosso rumo, mantendo o nosso norte, porque senão a tempestade vai vir, nós vamos balançar para lá e para cá e nós não vamos conseguir chegar no porto, nesse porto seguro que está aí, está logo ali adiante, está vindo essa mudança, essa transformação da Terra, ela está chegando. É por isso que nós estamos nessas águas turbulentas, agitadas, mas que nós conseguiremos passar por isso e tudo vai passar. E é importante que estejamos bem conectados, bem envolvidos por esses espíritos amigos, esses espíritos bondosos que têm esse poder soberano, que nos enviam esse poder, esse amor, né, de onde eles estão, que nos banham com essas belezas e nós só não acessamos se nós não quisermos. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Essa mensagem do Humberto é muito bonita. Não importa aquilo que nós estejamos fazendo, o que importa é que nós façamos bem feito e que estejamos ligados a esse amor divino, a esses espíritos superiores. Então, um grande abraço a todos. Nós encerramos por aqui. Até o próximo programa, porque esta bela obra continua. Estaremos fazendo outros capítulos e também você poderá se conectar e assistir os programas que já foram realizados. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo Alegria de Viver. Até lá!